Quando o amor surge onde não deveria, os corações se dividem entre desejo e lealdade. Lívia nunca imaginou que um olhar poderia despertar tanto, mas o pai de sua melhor amiga, Henrique, mudou tudo com um simples gesto. Entre olhares roubados, segredos sussurrados e emoções proibidas, cada escolha ameaça destruir a amizade, acender paixões e revelar o verdadeiro preço do coração. Até onde o amor pode ir quando é tão intenso quanto errado? Inscreva-se no canal, curta e comente. A amizade entre Lívia e Beatriz era do tipo raro, daquelas que pareciam escritas nas estrelas. Desde os tempos da escola, elas caminhavam lado a lado pelas fases da vida. Choraram juntas no primeiro término. Riram até não aguentarem viagens. Improvisadas, dividiram sonhos, roupas e segredos. Agora, na metade da faculdade, o vínculo só parecia mais forte, mais maduro, como uma casa construída com cuidado, tijolo por tijolo. Naquele verão, Beatriz a convidou para passar algumas semanas em sua casa de praia, em Búzios. Lívia não pensou duas vezes. Precisava de um tempo longe da cidade, das cobranças, dos prazos e de um ex-namorado que ainda insistia em mandar mensagens vazias. O mar, o sol e a companhia da melhor amiga pareciam a cura perfeita. A casa era ampla, com grandes janelas de vidro e uma varanda que se abria para o mar. Chegando lá, foram recebidas com um sorriso caloroso por Henrique, o pai de Beatriz. Ele tinha um jeito gentil, voz baixa e um olhar atento. Era o tipo de homem que parecia carregar o mundo nas costas, mas ainda assim mantinha a leveza de quem já viveu o bastante para saber que tudo passa, até a dor. Henrique tinha 45 anos, recém-divorciado de uma mulher que preferira os bares da capital à calmaria do litoral. Apesar do desgaste do fim do casamento, ele aparentava serenidade. Cabelos castanhos levemente grisalhos nas têmporas, olhos verdes que contrastavam com a pele bronzeada. Um homem que impunha respeito, mas com um sorriso escondido no canto da boca, que deixava qualquer um à vontade. "Você cresceu tanto, Lívia", ele disse ao vê-la. "Ainda lembro de você correndo por essa sala com o cabelo todo bagunçado. E você continua se recusando a envelhecer", respondeu sorrindo. Foi uma brincadeira inocente. Ou deveria ter sido. Os primeiros dias passaram com a leveza esperada. Lívia e Beatriz passavam as manhãs na praia, as tardes na piscina e as noites na varanda, tomando vinho barato e conversando sobre a vida. Henrique sempre surgia em algum momento, fosse para preparar o jantar, sugerir um filme ou apenas ouvir as histórias das meninas. Aos poucos, Lívia começou a prestar mais atenção nele, nos gestos, nas pausas entre as frases, na maneira como ele olhava para a filha com orgulho, e como às vezes seu olhar se perdia no horizonte, como se procurasse algo que não sabia nomear. Era um homem sozinho, mas não amargo. Havia nele uma espécie de silêncio bonito. Lívia se pegou, observando mais do que devia. Notava quando ele usava uma camisa social aberta até o peito, quando passava a mão pelos cabelos após sair do banho, ou quando soltava uma risada grave que vinha do fundo do peito. Tudo isso a incomodava, porque não era certo, porque era o pai da sua melhor amiga, mas algo nela começava a escapar do controle. Numa tarde de domingo, Beatriz saiu para encontrar um antigo ficante que estava na cidade. Lívia não quis ir. Disse que estava cansada, que preferia ficar lendo. Era verdade, em parte, mas havia algo mais ali, algo que ela não conseguia nomear, um desejo de permanecer, de esperar. Henrique apareceu na varanda pouco depois, com 2 copos de suco e uma expressão tranquila. "Ela fugiu, né?" brincou, entregando um copo a Lívia. "Está reencontrando o passado", respondeu ela. "Às vezes é bom." Henrique sentou ao lado dela. Por um momento, ficaram em silêncio, ouvindo o som do mar e o canto esparso dos passarinhos. "E você, Lívia, está bem?"
A pergunta a pegou de surpresa, não pelo conteúdo, mas pela forma como foi feita, com sinceridade. Não era daquelas perguntas protocolares. Ele queria mesmo saber. Acho que sim. Às vezes sinto que estou perdendo o controle das coisas. Faculdade, relacionamentos, planos, tudo parece meio solto, sabe? Henrique assentiu devagar, como quem entendia mais do que dizia. A vida nem sempre segue um roteiro. Às vezes, o caos é só o começo de algo melhor, ela sorriu de leve. Gostava de ouvi-lo falar. A voz dele era como uma âncora, prendendo-a num lugar seguro. Você fala como quem já se perdeu algumas vezes. Eu me perco todos os dias, mas aprendi a não ter medo disso. O silêncio voltou, mas dessa vez era confortável. Lívia virou o rosto e o observou por um instante mais longo do que deveria. Havia algo em Henrique que a atraía, mas ainda não sabia se era apenas admiração ou algo mais perigoso. Quando Beatriz voltou naquela noite, Lívia estava mais quieta do que o normal. Os dias seguintes foram carregados de pequenos gestos, toques acidentais ao se cruzarem no corredor, olhares demorados, conversas que pareciam querer dizer mais do que diziam. E Lívia começou a ter dificuldade para dormir. O quarto que dividia com Beatriz parecia pequeno demais para conter o turbilhão de emoções que agora carregava. Ela não sabia o que era. Pior, o sentimento novo que brotava em silêncio ou a culpa que o acompanhava como uma sombra. Certa noite, acordou com a sensação de que alguém a observava. Abriu os olhos e não viu ninguém. O relógio marcava 3 da manhã. Levantou, bebeu água e, ao voltar, viu uma luz fraca vindo da sala. Henrique estava lendo, os óculos levemente escorregando pelo nariz, uma manta jogada sobre as pernas. Insônia? Ela perguntou baixinho. Ele sorriu, surpreso, mas sem se abalar. Costumo aproveitar o silêncio. E você? Ela hesitou. Não consigo dormir. Acho que tem coisa demais na minha cabeça. Henrique fechou o livro, tirou os óculos e olhou como quem atravessa um vidro. A luz amarela do abajur projetava sombras suaves em seu rosto. Quer conversar? Lívia sentou-se na poltrona em frente a ele. Estavam tão próximos e ao mesmo tempo tão longe como duas ilhas separadas por um mar que crescia entre elas. Tenho medo de sentir coisas erradas, ela disse quase num sussurro. Henrique não respondeu de imediato. Apenas a observou com atenção. O silêncio se estendeu por alguns segundos e Lívia sentiu o coração bater mais rápido. Às vezes, os sentimentos não pedem permissão para nascer, ele respondeu, finalmente. Mas somos nós quem decidimos o que fazer com eles. As palavras pairaram no ar como uma fumaça densa. Lívia não sabia se ele falava dela ou de si mesmo. Mas naquele instante sentiu que algo havia mudado. Uma porta se abrira, ou, ao menos, uma chave girara na fechadura. Na manhã seguinte, Lívia tentou agir como se nada tivesse acontecido. Tomou café com Beatriz, foi à praia, riu das bobagens da amiga. Mas por dentro, um mundo novo começava a nascer. Incerto, confuso, talvez perigoso, mas impossível de ignorar. Henrique também parecia mais distante. Evitava olhá-la por muito tempo, mas ela sabia que ele sentira. Sabia que ele agora carregava o mesmo peso. E ali, no fim daquela primeira semana, Lívia entendeu que nada seria como antes. A amizade com Beatriz era real, forte. Mas existia uma linha invisível sendo traçada em seu coração. E ela já estava começando a atravessá-la. Duelavam com a culpa, com o medo, com a memória da amizade que ela jurava proteger. Na manhã de segunda, ela acordou com o som das ondas mais forte do que nunca. Beatriz ainda dormia, esparramada na cama ao lado. O celular na cabeceira mostrava 7h15. O sol entrava em feixes dourados pela janela semiaberta e um calor desconfortável começava a se formar no peito de Lívia. O tipo de calor que não vinha do verão, mas do que queimava por dentro. Desceu devagar as escadas de madeira, tentando não fazer barulho. Estava com um short de algodão e uma blusa larga que escorregava do ombro.
Ao chegar na cozinha, deu de cara com Henrique, de costas, preparando café. A imagem era simples, cotidiana, mas mexeu com ela de um jeito que doeu. "Bom dia", disse ela com voz baixa. Henrique virou-se devagar. Estava descalço, usando uma bermuda escura e uma camiseta branca. A barba por fazer dava-lhe um ar mais despreocupado do que de costume. "Bom dia, Lívia. Dormiu melhor hoje?" Ela assentiu com um sorriso contido. Ele ofereceu-lhe uma xícara de café e apontou para a varanda. Sentaram-se em silêncio. O mar à frente parecia mais calmo do que o dia anterior, mas dentro dela era tempestade. "Eu pensei na nossa conversa", disse ele finalmente, olhando para o horizonte. "Sobre sentimentos errados." Ela respirou fundo. "Eu também." Henrique virou o rosto para ela. Os olhos verdes pareciam procurar respostas, ou talvez apenas coragem. O silêncio entre eles era diferente agora, carregado de tensão, de possibilidades. Não havia mais espaço para ingenuidade. "Eu não quero te machucar, Lívia. Nem a Beatriz. Ela te ama como uma irmã. E eu a amo como tal, por isso estou confusa. Não deveria estar sentindo nada, mas estou." Seus olhos marejaram sem que ela pudesse conter. Henrique estendeu a mão devagar, tocando a dela por um instante. Um toque curto, mas que queimou. "Eu também estou sentindo, e isso me assusta." Ela não soube o que dizer. O ar entre os dois ficou denso, como se qualquer palavra pudesse explodir tudo. "A gente precisa tomar cuidado", ele completou. "Ou vai destruir algo que ainda é bonito." Lívia assentiu, mas dentro dela já havia uma certeza. Não era apenas admiração, era desejo, era fome, era amor, talvez. Ou o que se parece com amor quando ainda está desordenado. Durante o almoço, fingiram normalidade. Beatriz, animada, contava histórias do encontro com o ficante. Lívia ria, concordava, fazia perguntas, mas sentia o olhar de Henrique pousar nela vez ou outra, como se ambos não soubessem mais onde colocar os olhos. Naquela tarde, Beatriz sugeriu um passeio de barco com alguns conhecidos. Henrique recusou, dizendo que precisava resolver coisas da empresa por telefone. Lívia, hesitante, também recusou. Beatriz achou estranho, mas não insistiu. Estava ocupada demais em flertar com a possibilidade de um novo caso de verão. A casa ficou em silêncio quando ela saiu. Lívia foi para a piscina. Mergulhou e ficou por longos minutos debaixo d'água, como se pudesse lavar de si os pensamentos impróprios. Quando emergiu, viu Henrique parado na porta da varanda, observando-a com um copo na mão. "Não vai aproveitar o sol?" perguntou, ele tentando soar casual. "Está muito quente. Prefiro a água." Ele sorriu de leve, mas não respondeu. Ficou ali, parado, até que ela saiu da piscina e pegou a toalha. Por um instante, seus olhares se encontraram, e o mundo pareceu parar. "Isso não vai dar certo", ele disse mais para si do que para ela. "Eu sei, mas mesmo sabendo, ela não se afastou. E ele não entrou. Naquela noite, Henrique foi até o centro da cidade comprar vinho. Disse que voltaria em meia hora. Beatriz aproveitou para tomar banho e se arrumar para outro encontro. Lívia ficou na sala, sozinha, com a cabeça em turbilhão. Não queria sentir o que sentia, mas sentia. Sentia com o corpo, com o olhar, com a respiração alterada cada vez que Henrique entrava no cômodo. Não era mais possível negar. Quando ele voltou, encontrou as duas meninas prontas para dormir. Beatriz se despediu com um beijo rápido e foi para o quarto. Lívia ainda estava sentada na escada da varanda, com os pés descalços sobre o mármore. Fresco. "Boa noite, Lívia." "Boa noite, Henrique." Mas nenhum dos dois se moveu. Ele se sentou a 2 degraus dela. O vinho, ainda fechado, ficou de lado. O silêncio era quase reconfortante agora. Quando Beatriz era pequena,
começou ele. Ela costumava correr pela praia à noite, como se o escuro fosse um parque. Eu ficava sempre apavorado, mas nunca disse isso a ela. Não queria que o medo dela fosse o meu. Lívia sorriu. Ela tem uma coragem bonita. Você também tem, só ainda não percebeu. Ela virou o rosto devagar, encontrando o dele. A noite parecia suspensa. Não havia vento, nem som, nem mundo lá fora. Eu sinto como se estivesse à beira de algo, confessou ela. Como se um passo em falso fosse me lançar num lugar sem volta. Henrique a observou em silêncio. E naquele instante, ela soube. Soube que ele estava prestes a se lançar também. Mas ele não a tocou, não se aproximou. Apenas deixou o vinho ali e entrou. Lívia passou a noite em claro. Cada barulho da casa fazia seu coração disparar. Cada pensamento levava à mesma conclusão. Ela estava se apaixonando por Henrique. E isso, por si só, já era um problema. Enorme. Mas o que mais a assustava era o fato de que ele também parecia estar cedendo. Nos dias seguintes, evitaram ficar sozinhos. Beatriz, sem saber de nada, preenchia o tempo com passeios, trilhas, churrascos improvisados. Lívia tentava parecer a mesma, mas algo nela já havia mudado. E Henrique, cada vez mais silencioso, parecia lutar contra algo invisível. Até que numa noite qualquer, tudo desabou de vez. Beatriz dormira mais cedo. Estava exausta de um dia inteiro sob o sol. Henrique estava na varanda, tomando vinho sozinho. Lívia, inquieta, desceu com uma desculpa qualquer. Esqueci meu livro, disse, pegando-o da mesinha. Senta um pouco, ele pediu. Ela hesitou, mas obedeceu. O silêncio dessa vez era diferente. Não era denso nem pesado, era carregado de uma rendição mútua. A gente pode fingir que não está acontecendo, disse Henrique finalmente. Mas eu não consigo mais fingir. Ela fechou os olhos. Quando os abriu, havia lágrimas ali. Eu também não. Ele se aproximou um pouco. Um gesto mínimo, mas definitivo. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. Você é amiga da minha filha, mas você é também uma mulher. E eu sou um homem. E alguma coisa em nós... Dois encontrou um eco. Lívia sentiu o ar escapar dos pulmões. Eu sinto o mesmo, e tenho medo por ela, por nós. Henrique estendeu a mão. Dessa vez não foi um toque rápido, foi um toque cheio, quente, carregado de tudo que estava preso. Se você quiser, eu me afasto. Faço o que for melhor para você. Eu não quero que se afaste, disse ela baixinho. Mas também não sei como seguir. E então, como se o mundo tivesse parado de girar, ele se inclinou, devagar, os olhos buscando permissão nos dela. E Lívia não recuou. Os lábios se encontraram, primeiro com cautela, depois com intensidade. Era um beijo silencioso, denso, carregado de medo e desejo, um beijo proibido, um beijo que selava algo que talvez já tivesse começado antes mesmo de eles notarem. Quando se separaram, os dois estavam ofegantes. Isso nunca deveria ter acontecido, sussurrou ela. Mas aconteceu, respondeu ele com a voz rouca. Naquela noite, ambos voltaram aos seus quartos como quem carrega um segredo prestes a explodir. Lívia deitou ao lado de Beatriz, que dormia tranquila, alheia a tudo. E pela primeira vez, Lívia chorou. Não de arrependimento, mas por saber que dali em diante tudo mudaria. O beijo entre Lívia e Henrique mudou tudo. Não apenas o que havia entre eles, mas também o que havia dentro deles. Depois daquela noite, nada mais parecia caber no mesmo lugar. Na manhã seguinte, o sol brilhava com a mesma intensidade
De sempre, o mar continuava calmo, e Beatriz, alheia a qualquer terremoto, preparava panquecas na cozinha enquanto cantarolava uma música pop. Lívia, porém, mal conseguia encará-la. O gosto do beijo ainda estava em sua boca. A memória do toque, do calor das mãos de Henrique sobre as suas, ainda pulsava sob a pele. E a culpa? A culpa parecia uma nuvem densa, espessa, que a seguia por todos os cômodos. Henrique também parecia diferente. Evitava estar no mesmo espaço que Lívia por muito tempo. Quando se cruzavam, era como se houvesse entre eles um campo magnético, repulsivo, obrigando ambos a desviar o olhar, as palavras, o próprio corpo. Mas era impossível fingir. O que antes era só tensão se tornara lembrança concreta. Um beijo não é apenas um beijo quando carrega o peso de tudo que pode ser perdido. Durante os dias seguintes, o silêncio virou refúgio. Beatriz, animada com os flertes do verão, saía constantemente. Queria aproveitar cada minuto da praia. Para Lívia, essa ausência era um tormento e um alívio ao mesmo tempo. Certa tarde, Beatriz saiu para uma trilha com amigos e Henrique ficou para cuidar de uma reunião remota. Lívia, sozinha na sala, tentou se concentrar num livro, mas as palavras escapavam como areia entre os dedos. Henrique passou por ela 1, 2 vezes, até que parou. "Podemos conversar?" Ela ergueu os olhos lentamente, o coração já em descompasso. Sim, foram para a varanda, o lugar onde tudo havia começado, onde o silêncio começara a falar mais alto do que as palavras. "Eu pensei que seria mais fácil controlar", disse ele, encostando-se na grade da varanda. "Mas desde aquela noite, não consigo mais parar de pensar em você." Lívia abaixou os olhos. "Eu também não, mas isso não está certo, Henrique. É errado em tantos níveis." "Eu sei. Eu também me sinto preso entre o desejo e a culpa. Mas o que fazemos com isso?" Ela não respondeu de imediato. Levou a mão à testa, como se tentasse conter um pensamento dolorido. "A gente esconde, porque não dá para machucar a Beatriz. Não suportaria olhar para ela e saber que destruí nossa amizade por algo que nem sei se é real." Henrique se aproximou um passo. "É real para mim." Lívia sentiu os olhos arderem. Quis dizer que sentia o mesmo, que pensava nele antes de dormir, que sonhava acordada com um futuro que sabia ser impossível, mas ficou em silêncio. Porque às vezes o silêncio protege mais do que qualquer palavra. Naquela noite, enquanto Beatriz ria no telefone com uma amiga, Lívia ficou no quarto, ouvindo músicas antigas. Deitada de lado, observava a lua pela fresta da cortina, tentando lembrar de quem era antes de tudo começar. Sentia falta da leveza, da amizade sem rachaduras, das conversas que não exigiam tanto cuidado, e, no entanto, bastava lembrar do toque de Henrique para o corpo inteiro reagir. Era uma prisão voluntária. Um jogo onde o silêncio era a única regra, e o desejo, a única constante. No dia seguinte, Beatriz anunciou que um grupo faria uma festa à beira da praia, com fogueira, violão e drinks improvisados. Queria que todos fossem, até Henrique. "Vai ser divertido, pai. Você precisa sair um pouco dessa carcaça de adulto responsável", brincou ela. Henrique, com um sorriso tenso, aceitou. Lívia hesitou, mas Beatriz insistiu, puxando-a pelo braço. A festa foi bonita. As estrelas estavam visíveis, o mar sereno, a música boa. Havia algo quase mágico no ar. Lívia tentou se distrair. Dançou com Beatriz, riu com os outros convidados. Fingiu, porque era tudo o que podia fazer. Henrique manteve-se à margem. Sentado próximo à fogueira, com uma cerveja na mão, observava tudo com um misto de melancolia e presença. Quando os olhares se cruzaram mesmo de longe, Lívia sentiu o impacto. Era como ser atravessada, como se tudo ao redor desaparecesse por alguns segundos. Mais tarde, quando alguns já dormiam sob as esteiras e outros caminhavam pela areia em duplas, Henrique se aproximou. "Você está linda hoje."
Lívia sentiu o estômago revirar. Não diz isso aqui, sussurrou, olhando em volta. É perigoso. É a verdade. Ela virou o rosto tentando disfarçar o tremor nas mãos. A verdade às vezes destrói coisas boas. Henrique ficou em silêncio por um momento. E mentir salva alguma coisa? Ela não respondeu. Porque não sabia. Porque naquele ponto já não sabia mais distinguir o que era certo, o que era bom, o que era possível. Na volta para casa, Beatriz dormia no banco traseiro do carro. Henrique dirigia. Lívia estava ao lado dele, com o coração disparado. A estrada era escura, iluminada apenas pelos faróis. Você quer que eu pare? Perguntou Henrique de repente. Lívia virou-se para ele confusa. Parar o quê? De sentir isso. De tentar. Quer que eu... Finja, ela engoliu em seco. Eu não sei o que eu quero. Só sei que estou com medo. Eu também. E pela primeira vez, Henrique tirou os olhos da estrada para olhá-la com verdade. Um olhar que dizia: se eu pudesse, faria tudo diferente. Mas não podiam. Estavam ali. Já tinham cruzado a linha. E agora, o silêncio era tudo o que restava para não derrubar as paredes do que ainda estava de pé. Os dias seguintes foram os mais tensos. Beatriz começou a perceber a distância entre os dois. Questionava Lívia com o olhar. Fazia piadas leves. Vocês andam muito sérios. Brigaram e não me contaram? Lívia disfarçava. A gente só tem conversado pouco, nada demais. Mas o peso do segredo já estava presente em tudo. Na forma como Henrique evitava almoçar junto. No jeito como Lívia saía da sala sempre que ele entrava. No silêncio repentino quando Beatriz chegava perto demais. Na última noite, antes de retornarem à cidade, Henrique chamou Lívia para conversar. Foram até a praia sem dizer nada a Beatriz. Quando você voltar para casa, o que vai acontecer com a gente? Ele perguntou. Ela ficou em silêncio, observando as ondas. A gente vai fingir. Pelo bem dela. E por nós. Ela o olhou com dor. Eu não sei se existe um nós fora daqui. Henrique se aproximou e segurou sua mão. Você sabe que eu não estou brincando com você, né? Lívia assentiu. E é isso que me assusta mais. Na manhã seguinte, voltaram à cidade. Beatriz dormia durante a viagem, encostada no ombro de Lívia. Henrique dirigia em silêncio. E entre eles, o que restava era o jogo. Um jogo feito de olhares, de lembranças, de um beijo escondido. E de um sentimento que crescia, mesmo quando não deveria. Lívia sabia que estava jogando com o fogo e que mais cedo ou mais tarde alguém se queimaria. A volta para a cidade parecia prometer alívio. Lívia esperava que a rotina apagasse o que sentia, como a maré que leva os rastros de um dia na areia. Mas estava enganada. O que fora vivido na casa de praia não ficou lá. Veio com ela, dentro dela, em cada pensamento, em cada sonho. Nos primeiros dias, Beatriz voltou ao ritmo acelerado de sempre. Faculdade, estágio, aulas de dança. Para ela, o verão tinha sido só mais uma lembrança solar e divertida. Para Lívia, tinha sido o início de um abismo. Os encontros entre elas diminuíram naturalmente, mas ainda se falavam todos os dias por mensagem. E toda vez que o nome de Beatriz aparecia na tela do celular, Lívia sentia um nó na garganta. Henrique, por outro lado, mantinha distância. Não havia mandado nenhuma mensagem, nenhuma ligação, como se o silêncio fosse a maneira mais digna de preservar o que ainda restava da vida que levava. Lívia tentou fazer o mesmo, mas o vazio era ensurdecedor. Numa terça-feira cinza, Beatriz apareceu de surpresa na casa de Lívia. Tô com saudade. E você tá estranha. O que tá acontecendo? Lívia forçou um sorriso. Abriu espaço na porta e fez sinal para que ela entrasse. Nada demais. Só tô meio sobrecarregada com os estudos. Beatriz sentou no sofá com as pernas cruzadas. Observou a amiga com um olhar agudo, desconfiado. Você sabe que eu te conheço, né?
Dá para perceber quando você está escondendo alguma coisa. Lívia desviou o olhar. Não tem nada. Juro. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Então, com um meio sorriso, perguntou: É um cara, né? Lívia gelou. Que? Você tá assim aérea, com olheiras desligada? Só pode ser um cara. Vai, conta. Não tem ninguém, Bia, de verdade. Ah, vai. Você sempre me conta tudo. Lívia sentiu o estômago revirar. O tudo agora incluía o pai dela, o beijo, o desejo que a corroía. E não havia como contar. É só cansaço, disse mais firme. Beatriz não insistiu, mas ficou mais calada do que o normal. Observava a amiga como se tentasse montar um quebra-cabeça que não fazia sentido. Naquela mesma semana, Henrique ligou. Lívia quase deixou o celular tocar até cair na caixa postal, mas atendeu. Alô? Oi, é um bom momento? A voz dele era serena, mas havia hesitação. É, respondeu ela seca. Um silêncio breve se formou. Eu precisava ouvir sua voz, disse ele. Te perguntar se você está bem? Ela fechou os olhos. A saudade veio como um vento cortante. Não sei se estou, e você? Também não. Mais silêncio. Beatriz veio aqui, contou ela. Tá desconfiada, ou pelo menos estranhando. Meu jeito, Henrique suspirou do outro lado. Isso vai nos matar. Já tá matando. Eu não aguento mais fingir, mas também não posso arruinar a vida dela, nem a sua. Lívia sentiu um nó na garganta. A gente não devia ter deixado acontecer, mas aconteceu. E eu não me arrependo do que senti. Só do que isso te custa. Lívia chorou em silêncio. Quando desligaram, ela ficou sentada, abraçando os joelhos, como quem tenta impedir o coração de cair em pedaços. Dias depois, Beatriz chamou Lívia para um bar com alguns amigos da faculdade. Ela relutou, mas foi. Precisava parecer normal. Precisava tentar. O bar era agitado, iluminado por luzes quentes, risadas, música baixa, cheiro de cerveja e batata frita. Beatriz estava animada, cercada de gente, mas Lívia sentia que não pertencia àquele espaço. Estava ali com o corpo, mas a alma estava presa num beijo proibido. Foi ao banheiro sozinha. No espelho, encarou o próprio rosto. Os olhos pareciam mais fundos, como se carregassem noites mal dormidas e verdades sufocadas. Quando voltou à mesa, encontrou Henrique ali. Congelou. Oi, vim buscar a Bia. Ela esqueceu a chave, disse ele, sorrindo para a filha. Beatriz abraçou o pai e se virou para Lívia. Não é o melhor pai do mundo? Lívia tentou sorrir, mas o coração batia tão forte que era difícil até respirar. Henrique a olhou rápido, mas fundo, e naquele olhar havia tudo o que não podiam dizer. Quer uma carona, Lívia? Perguntou ele educadamente. Ela hesitou. Acho que vou ficar mais um pouco. Mentira, disse Beatriz. Ela estava prestes a ir embora. Vai com a gente, amiga. Vamos todos juntos. Lívia quis recusar. Quis fugir, mas estava encurralada. No carro, sentou-se no banco de trás. Beatriz no da frente. Henrique dirigia. O silêncio era cortante. Quando pararam em frente ao prédio de Lívia, Beatriz virou-se para trás. Você tá muito calada. Tá tudo bem? Tá sim. Obrigada pela carona. Henrique abriu o vidro e discretamente murmurou. Eu te mando uma mensagem depois. Lívia assentiu sem encará-lo. Naquela madrugada a mensagem chegou. Me encontra amanhã. Preciso falar com você. Um café, um lugar neutro. Só conversar. Lívia demorou a responder, mas o coração já tinha dito sim antes. Da mente decidir. No dia seguinte, se encontraram numa cafeteria discreta, no centro. Henrique parecia cansado, o olhar carregado. Ela também. Eu pensei em ir embora, disse ele direto. Viajar, passar um tempo fora. Para tentar apagar isso, Lívia engoliu o café quente com dificuldade. Vai resolver? Não sei, mas talvez alivie. Ou piore. Henrique apoiou os cotovelos na mesa, as mãos unidas diante do rosto.
Você acha que ainda é possível apagar o que aconteceu? Não, mas acho que fingir por mais tempo vai nos destruir. Ele a olhou com dor. Então o que fazemos? Ela respirou fundo. A gente para. Agora, antes que seja tarde demais. Henrique assentiu lentamente, mas não parecia convencido. Só me promete uma coisa, disse ele, que se um dia estivermos livres, se a vida mudar, você vai me procurar. Eu não sei se o futuro perdoa o passado, mas você pode me prometer? Lívia hesitou, mas a esperança dele era como um espelho da sua. Prometo, eles se despediram com um abraço longo. Um daqueles que guardam tudo que o corpo não ousa dizer, e por um momento ela sentiu que conseguia respirar de novo. Mas o destino tem mãos próprias. Na semana seguinte, Beatriz apareceu em prantos na casa de Lívia. Por que você não me contou? Lívia arregalou os olhos. Do quê? Do meu pai. O coração de Lívia parou. Bia, não é o que você está pensando. Então me explica, porque eu vi a mensagem no celular dele e vi o jeito como vocês se olham. Eu não sou idiota, Lívia. Lívia tentou se aproximar, mas Beatriz recuou. Você era minha melhor amiga e você foi atrás do meu pai? Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu juro. Foi confuso. Foi errado. Eu lutei contra, Bia. Mas não o suficiente, né? As palavras cortaram como navalha. Você sabe o quanto eu te amo, disse Lívia, chorando. Você é minha irmã, mas eu também amei ele. E isso me destruiu por dentro. Beatriz sacudiu a cabeça com os olhos marejados. Você podia ter me contado antes. Você podia ter confiado em mim, mas escolheu me trair. Lívia caiu sentada no sofá, em prantos. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Beatriz saiu sem dizer mais nada, e o que sobrou naquela sala foi apenas o som da respiração de alguém que acabara de perder tudo. Depois da explosão, restou apenas o vazio. Lívia não lembrava como dormiu naquela noite. Só sabia que quando o dia amanheceu, o mundo parecia outro. Um mundo sem Beatriz, sem risos compartilhados, sem o refúgio da amizade que a sustentara por tantos anos. E, mais do que isso, um mundo onde a culpa não podia mais ser ignorada. Tentou ligar, mandou mensagens, todas ignoradas. Beatriz sumira. Passou os dias seguintes vagando pelo apartamento, sem conseguir estudar, comer ou sair. A dor era tão densa que parecia ocupar cada canto da casa. Os álbuns de fotos, as lembranças, os presentes trocados em aniversários, tudo parecia gritar que ela havia traído o bem mais precioso que possuía. E o pior de tudo, não podia apagar o que sentia por Henrique, nem mesmo agora. Henrique apareceu uma semana depois. Bateu na porta com hesitação. Lívia atendeu com os olhos inchados. Você soube? Ele assentiu, com o rosto tenso. Ela me confrontou, disse que não queria me ver por um tempo. Foi para a casa da mãe. Lívia afastou-se, permitindo que ele entrasse. Mas o silêncio entre eles era cortante, dolorido. Eu destruí tudo, disse ela finalmente. Perdi minha melhor amiga, você perdeu sua filha. Henrique ficou parado no meio da sala, como se o chão embaixo dele tivesse rachado. Não foi só culpa sua. Fui eu quem devia ter colocado limites. Fui eu quem deveria ter recuado primeiro. E se isso... A voz dela falhou. Se isso tudo for só castigo por termos ignorado o certo... Henrique aproximou-se, mas sem tocá-la. Eu nunca te usei, nunca brinquei com você. O que aconteceu entre nós foi verdadeiro, mesmo que errado. Lívia abaixou a cabeça. O amor não devia doer tanto assim. Henrique suspirou. Às vezes, o amor aparece na hora errada, e ainda assim, é amor. Eles se entreolharam, ambos arrasados. O que antes era promessa, agora era escombros. Os dias viraram semanas. Beatriz não voltou a procurar Lívia.
nem respondeu a nenhum pedido de desculpas. Uma amizade de anos havia desabado como uma casa sem fundação. Lívia, num impulso, passou em frente ao estúdio onde Beatriz dava aulas de dança. Viu-a saindo com uma colega, rindo discretamente. Mas quando seus olhos se cruzaram, Beatriz desviou o rosto como se ela fosse invisível. Foi como uma punhalada silenciosa. Henrique, por sua vez, mergulhou no trabalho. As mensagens entre ele e Lívia cessaram. Ambos sabiam que não era hora de falar de amor. Era hora de lidar com a dor. Mas à noite, em silêncio, Lívia voltava a lembrar do toque, dos olhares, daquela noite na varanda e, acima de tudo, da promessa que fizera. Se um dia estivermos livres, um mês depois encontrou Beatriz por acaso, numa livraria. As duas pararam, se encararam por longos segundos. Bia. Beatriz ergueu uma das mãos, como quem pede silêncio. Eu não vim aqui para discutir. Só quero comprar um livro. Eu só queria te pedir perdão. Mais uma vez, Beatriz respirou fundo. Seus olhos estavam menos agressivos, mas ainda cheios de mágoa. Eu sei que você está sofrendo, mas isso não apaga o que fez. Eu nunca quis te machucar, mas machucou. E não foi só uma traição qualquer. Você mexeu com minha família, com meu pai, com minha história. Lívia sentiu a garganta arder. Eu amei ele, Bia. Ainda amo, mas também te amo. E isso me partiu em dois. Beatriz segurou o livro contra o peito. Então escolhe qual das metades você quer continuar vivendo. E saiu sem olhar para trás. Naquela noite, Lívia escreveu uma carta. Não sabia se teria coragem de entregar, mas escreveu como quem precisa sangrar no papel para sobreviver. Beatriz, talvez um dia você consiga entender que não escolhi me apaixonar. Só escolhi esconder, e mesmo isso, não consegui fazer direito. A dor que sinto por ter te perdido é tão real quanto o amor que sinto por ele. Eu te daria qualquer coisa para voltar no tempo, mas tudo que tenho agora são as ruínas. Se um dia você quiser reconstruir algo comigo, mesmo que pequeno, estarei aqui. Com amor, Lívia. Dobrou a carta e guardou na gaveta. Ainda não era hora. Alguns dias depois, Henrique ligou. Você tem um tempo? Lívia hesitou. Tenho. Encontraram-se num parque, o lugar onde um dia Henrique levou Beatriz para andar de bicicleta. Agora era palco de dois corações em silêncio. Ela voltou para casa, disse ele. Lívia assentiu. E você? Henrique olhou para o céu. O fim da tarde pintava tons dourados entre as nuvens. Ainda te amo, mas não posso te pedir para viver esse peso comigo. Eu não sei se vou conseguir seguir. Vai, você é forte, mais do que pensa. Lívia sorriu triste. E você? Vou me culpar por muito tempo, mas também vou agradecer por ter sentido algo tão verdadeiro, mesmo por pouco tempo. Ela se levantou. Talvez um dia, quando tudo isso for apenas uma lembrança, a gente consiga olhar nos olhos sem dor. Henrique segurou sua mão, brevemente. Talvez. Se despediram, com um beijo na testa. Um beijo que não era mais desejo, mas luto. Nos meses que se seguiram, Lívia reconstruiu a vida aos poucos. Voltou a estudar com afinco, retomou projetos antigos, conheceu pessoas novas, mas nenhuma amizade substituía a de Beatriz. E nenhum afeto apagava Henrique. De vez em quando, recebia uma mensagem breve dele. Pensei em você hoje. Espero que esteja bem. Ela respondia com gratidão, mas não passavam disso. Porque ambos sabiam, amar não era suficiente, até que, num fim de tarde, Lívia recebeu uma carta. Reconheceu a letra de imediato. Era de Beatriz. Li sua carta. Guardei por semanas antes de conseguir reler. Não sei se posso perdoar agora, mas estou tentando entender. Só queria que você soubesse. Ainda sinto saudade de você. Com dor, Bia. Lívia sorriu entre as lágrimas.
porque às vezes reconstruir começa com uma rachadura pequena no muro do silêncio. Havia algo de estranho naquele mês de junho. O frio parecia menos cruel, os dias mais lentos, e a cidade, normalmente abafada de sons, tinha uma calma que Lívia não sabia explicar. Talvez não fosse a cidade, talvez fosse ela. Depois da carta de Beatriz, algo dentro dela se desatou. Não era perdão ainda, não era alívio, mas era um fio tênue de possibilidade. Como um broto insistente nascendo em solo gelado, ela releu a carta todas as noites durante semanas. Cada palavra era uma semente. E ainda que o solo da amizade parecesse morto, alguma coisa ali ainda respirava. Foi Beatriz quem mandou a primeira mensagem depois da carta. "Tô pensando em tomar um café naquela padaria que a gente gostava. Se quiser aparecer, estarei lá, às 16 horas. Lívia demorou 40 minutos para responder. "Estarei lá." Às 16 horas em ponto, Lívia entrou no lugar. Estava quase vazio, com os aquecedores ligados e o cheiro familiar de pão de queijo e canela espalhado no ar. Beatriz já estava lá, sentada, no fundo com um cappuccino pela metade. Lívia se aproximou devagar, como quem pisa em solo sagrado. "Oi, oi." Elas se encararam por um instante longo, mas sem agressividade. Era como olhar para um espelho antigo, cheio de rachaduras, mas ainda capaz de refletir o essencial. Lívia sentou, pediu um chá e esperou. "Eu quase fui embora antes de você chegar", confessou Beatriz com um sorriso frágil. "Eu quase não vim." As duas riram baixinho. Pela primeira vez em muito tempo, compartilharam um som leve. "Não sei o que dizer", disse Lívia, sincera. "Então não diz nada. Vamos só estar aqui." E ficaram, juntas, em silêncio. O mundo ao redor parecia suspenso. As feridas ainda estavam ali, mas não gritavam mais. Apenas doíam baixinho, como dores de um corpo que tenta se curar. Nas semanas seguintes, os encontros foram se tornando mais frequentes. Uma caminhada no parque, um almoço no intervalo das aulas, um filme antigo na casa de Beatriz, onde não se falava do passado, mas tampouco se fingia que ele não existia. Era como reaprender a ser amiga, recomeçar com cautela, como quem monta um vaso quebrado com paciência. "Você ainda ama ele?" perguntou Beatriz uma noite, sem olhar diretamente. Lívia hesitou. Estavam assistindo a um filme, mas a pergunta interrompeu tudo. "Amo, mas aprendi a amar com distância, com dor. E agora, com silêncio." Beatriz assentiu. "Meu pai não. Fala mais disso." "Mas eu sei que ele também sente falta." Lívia não respondeu. Não sabia se tinha direito de sentir alívio ou culpa por aquilo. Beatriz completou. "Ainda me dói. Ainda tenho raiva às vezes. Mas também sinto falta de você, das nossas besteiras, da tua risada quando assistíamos aquelas comédias ruins." Lívia sorriu emocionada. "Eu nunca quis te perder, Bia, e sei que talvez não volte a ser como antes. Mas se eu puder te ter por perto, mesmo que diferente, já é muito para mim." Beatriz segurou a mão dela. "Vamos ver até onde esse diferente pode ir." Enquanto a amizade encontrava um novo ritmo, Henrique se mantinha afastado. Havia meses sem vê-lo. Lívia achava que era melhor assim. Parte de recomeçar era abrir espaço para o que precisava ser reinventado e não apenas revivido. Mas ele não desaparecera completamente. Às vezes, mandava mensagens curtas, como se estivesse à espreita, respeitando o tempo das coisas. "Ouvi uma música e lembrei de você." "O outono chegou, lembrei daquele dia na varanda." E Lívia respondia, breve, mas afetuosa. "Também lembrei." "Espero que você esteja bem." Era pouco, mas era sincero. No fim de julho, Beatriz fez um convite inesperado. "Me ajuda a organizar a festa de aniversário do meu pai?" Lívia arregalou os olhos. "Você tem certeza?"
Beatriz riu. Não, mas quero tentar. E ele não sabe que você vai ajudar. Quero fazer surpresa para os dois. Isso parece perigoso. Parece corajoso, corrigiu Beatriz. Lívia aceitou. Pela primeira vez, sentia que podia olhar para aquele passado com menos peso. A dor ainda existia, mas ela não era mais uma praga. Era um traço da história. A festa foi marcada para o primeiro sábado de agosto. Pequena, com poucos convidados. Lívia a ajudou nos detalhes. Decoração, comida, música. Passou a tarde, na casa de Beatriz, onde não pisava desde o verão. Cada canto daquela casa trazia uma memória. O sofá, a varanda, o corredor onde os olhares se cruzaram pela primeira vez com desejo. Mas ela se manteve firme, porque agora era outra. Henrique chegou às 19 horas. Quando entrou na sala e viu Lívia ali, arrumando as velas do bolo, congelou por um segundo. Beatriz se aproximou e disse: "Vocês dois ainda têm muito para conversar, mas hoje é só uma festa, sem passado, sem cobrança, só gente que se ama de algum jeito no mesmo espaço." Henrique encarou a filha, emocionado. "Obrigado." Beatriz se afastou, dando espaço. Lívia e Henrique se aproximaram devagar, como num reencontro mudo. "Você tá linda", disse ele com os olhos marejados. "Você também." Riram, e por um instante tudo era paz. Durante a festa, os dois conversaram pouco. Apenas trocas de olhares, gestos sutis, uma cumplicidade discreta. Beatriz observava de longe e, pela primeira vez, sem dor no olhar. Havia algo de aceitação, de entendimento, mesmo que ainda cheio de limites. Quando a noite acabou e os convidados se foram, Henrique a acompanhou até a porta. "Obrigado por ter vindo e por tudo. Eu precisava estar aqui. Por você, por ela, por mim." Henrique olhou fundo nos olhos dela. "Eu ainda te amo, mas agora eu amo em silêncio." Lívia tocou a mão dele. E o silêncio, às vezes, é a forma mais respeitosa de amar. Se despediram com um abraço, sem promessa, sem expectativa, apenas com o que existia naquele momento. Um sentimento que resistia, mas sabia esperar. Na semana seguinte, Beatriz e Lívia caminharam juntas pela orla da cidade. Era inverno, mas o sol tímido aquecia os ombros. "Foi estranho, mas bonito", disse Beatriz. "O quê?" "Ver vocês dois na festa e não sentir raiva. Só um tipo novo de aceitação." Lívia sorriu. "A gente tá renascendo, né?" "Estamos, aos poucos, como flores que nascem no inverno." E se abraçaram sem palavras. Porque algumas amizades, mesmo depois de quase morrerem, ainda sabem florescer. O tempo não apagava, mas reorganizava. Era o que Lívia repetia a si mesma, agora que já se passavam quase 6 meses desde a ruptura, desde o abalo que ameaçou desmoronar tudo o que ela conhecia. As dores haviam se transformado em cicatrizes, as saudades em ecos, e o amor, aquele que um dia queimara em silêncio, tornara-se chama baixa, presente, mas domada. A vida retomara seu curso com naturalidade. Ela agora dividia um pequeno apartamento com uma colega da universidade. Estagiava, meio período num centro cultural. Ensinava inglês a crianças nos fins de semana. As horas estavam cheias. O coração, quase. Beatriz fazia parte do seu cotidiano novamente. Não como antes, mas num novo formato. Mais maduro, mais atento. Eram amigas, sim, companheiras de caminhada. Tinham aprendido juntas a se ver com outros olhos. Mas havia um nome que ainda ocupava espaços silenciosos. Henrique. Não se viam desde a festa. As mensagens esporádicas haviam parado, como se aquele reencontro tivesse sido uma despedida elegante, até o dia em que o destino, mais uma vez, ignorou os cuidados do tempo.
Era uma tarde nublada de quinta-feira quando Lívia saiu do centro cultural e entrou, quase por reflexo, numa livraria. Precisava de um livro para a próxima oficina infantil. Caminhava entre os corredores quando ouviu uma voz familiar. Esse autor é ótimo para quem está começando com contos. Virou-se devagar. E lá estava ele, Henrique, mais magro, com a barba por fazer. Mas os mesmos olhos que pareciam atravessar o tempo, ela sentiu o coração falhar um compasso. Oi, ele se virou, surpreso. Um sorriso nasceu devagar, como quem ainda não sabe se tem permissão para sentir alegria. Lívia. Quanto tempo? Muito. Ambos ficaram em silêncio por alguns segundos. O mundo ao redor parecia ter abaixado o volume. Você está bem? Ele perguntou finalmente. Estou. A vida. Seguiu. E você? Trabalhando bastante e tentando fazer a vida seguir também. Ela assentiu. Estavam a meio metro de distância, mas parecia um abismo. Sente falta? Ele arriscou. Sinto. De várias coisas. Mas hoje sinto diferente. Henrique sorriu com melancolia. Eu achei que não conseguiria te ver sem querer te abraçar. Mas agora é diferente mesmo. Ainda sinto, mas de outro jeito. É como o mar depois da tempestade, disse ela. A água ainda balança, mas não machuca mais. Ele riu, surpreso. Você continua falando bonito, e você continua ouvindo com os olhos. Ficaram em silêncio por mais um instante, mas desta vez era confortável. Henrique então perguntou hesitante, quer tomar um café comigo? Lívia pensou por um segundo, olhou para o relógio e para dentro de si. Quero. Foram a um café discreto numa rua arborizada. Conversaram como velhos amigos que conheciam os segredos um do outro. Falaram sobre trabalho, sobre Beatriz, sobre livros e memórias. Mas havia uma linha invisível que não cruzavam. O passado dos dois. Até que já no fim, Henrique disse: às vezes eu me pergunto se tudo aquilo foi um erro. Lívia olhou para ele com calma. Foi confuso, doloroso, mas não acho que tenha sido um erro. Então o que foi? Ela respirou fundo. Um amor que veio no tempo errado. Mas ainda assim, um amor. Henrique assentiu. Eu me culpei por muito tempo. Pela dor que causei à minha filha, a você. Mas hoje, eu vejo que se algo sobreviveu disso tudo foi verdade. Mesmo que a gente tenha perdido muito no caminho, nem tudo se perdeu, disse ela. A gente sobreviveu. Mudou. Mas sobreviveu. Henrique pegou a carteira, colocou o dinheiro sobre a mesa e, antes de se levantarem, encarou-a por um segundo mais longo. Você tá feliz? Ela sorriu, leve. Tô me construindo para ser. E você? Tentando. Mas agora, sem carregar ninguém junto, saíram do café lado a lado, caminhando pela calçada como dois conhecidos com uma história profunda. Me promete uma coisa? Disse ele, parando de andar. Depende. Que se um dia, por acaso, o tempo alinhar tudo de novo, você me deixe tentar. Lívia não respondeu de imediato. Pensou em tudo. Em Beatriz. No que havia sido e no que agora era. Se esse dia chegar, Henrique, eu saberei. Mas hoje eu preciso viver o que sou, sem você. Ele sorriu, triste e aliviado. Isso é mais do que eu esperava ouvir. Naquela noite, deitada no sofá do apartamento, Lívia pensou em tudo. O reencontro não reabriu feridas. Apenas mostrou que elas cicatrizaram e que no lugar do amor urgente, agora havia algo mais sereno. Talvez amizade, talvez apenas saudade, mas não dor. Beatriz mandou uma mensagem. Pai comentou que te viu. Disse que você estava bem. Ele parecia em paz. Lívia respondeu. Eu também estou. A maré acalmou. E naquele momento soube, o capítulo mais difícil havia passado. O que viria depois já não nasceria do caos, mas da escolha. Algumas histórias não terminam com um beijo, outras não terminam com lágrimas.
Algumas simplesmente encontram sua última página em silêncio, como uma brisa que fecha uma janela esquecida aberta no fim da tarde. Era assim que Lívia sentia agora. Já se passara 1 ano desde tudo, desde o verão em que o mundo virou do avesso, desde o momento em que sua vida se entrelaçou com a de Henrique de um modo que ninguém jamais imaginaria. Desde que sua amizade com Beatriz quase se perdeu para sempre e, contra todas as probabilidades, encontrou um novo formato para existir. Era outono outra vez. Ela caminhava com os cabelos soltos ao vento, o cachecol enrolado no pescoço e o celular na mão, onde lia pela 10ª vez a resposta de um e-mail que mudaria tudo. Você foi aprovada na Bolsa Internacional. Aguardamos sua confirmação. Era a chance com que sonhava. Um curso de extensão em literatura em Lisboa. 3 meses fora. Um novo mundo. Um novo recomeço. Mas, para partir, precisava encerrar o que ainda ficara aberto, mesmo que em paz. Beatriz a recebeu com uma expressão calma, sentada no banco da praça onde sempre se encontravam desde o recomeço delas. E aí, vai aceitar? Lívia assentiu com um sorriso contido. Quero viver isso. Não é fuga, é desejo. Beatriz esticou as pernas, olhando as folhas caindo no chão. Tô feliz por você. Mesmo, de verdade. Pensei muito em te contar antes de confirmar, mas queria ouvir de ti que tudo ficaria bem. Vai ficar. A gente aprendeu a sobreviver a coisas maiores do que a distância. Lívia segurou a mão da amiga. Obrigada. Por não ter me deixado ir, mesmo quando tinha todos os motivos para isso. Beatriz apertou os dedos dela. A dor mudou a gente, mas não nos matou. Acho que isso é amor também, de um jeito diferente. As duas sorriram. Já não havia tensão. Só saudade antecipada. E ele? Perguntou Beatriz. Lívia sabia quem era ele. Eu vou vê-lo antes de ir. Preciso que ele saiba que estou indo, que não é um adeus por raiva, mas por mim. Beatriz assentiu. E o que você sente? Lívia respirou fundo. Amor, mas um amor que agora não me prende. Me acompanha, me fortalece, como um livro que já li, amei, mas que agora guardo na estante com carinho. Henrique atendeu a porta com a mesma expressão de sempre. Calma por fora, confusão por dentro. Lívia. Oi. Posso entrar? Ele abriu espaço. Ela entrou na sala que tantas memórias guardava. Os quadros, o sofá, o cheiro, tudo estava no mesmo lugar. Mas ela era outra. Vim me despedir. Henrique ficou imóvel por um instante. Vai para onde? Portugal. 3 meses. Literatura. Um sorriso breve surgiu no rosto dele. Claro. Sempre imaginei você cruzando oceanos por palavras. Ela riu. É o que eu mais quero agora. E por que veio me contar? Porque você faz parte disso. Porque sua existência mexeu comigo de um jeito que me empurrou para frente, mesmo quando me quebrou. Porque eu precisei aprender a me amar de novo depois de nós. E consegui. Henrique se aproximou, hesitante. Ainda penso em você. Não como antes, mas como alguém que me ensinou muito. Eu também, mas agora não dói. Eles se abraçaram. Longo, silencioso, final. Promete que vai viver tudo? Ele pediu. Prometo. E você também. Não se fecha. Nunca mais. Ela sorriu e partiu. No avião, olhando pela janela enquanto a cidade diminuía, Lívia sentiu uma paz que nunca imaginou possível. Não havia mais e se. Só o que vem agora. Henrique, Beatriz. O amor, a amizade, a perda. Tudo havia sido real. Tudo havia sido parte da construção de quem ela era agora. E mesmo que não fosse um final feliz daqueles de cinema, era o mais verdadeiro que ela podia ter. Na bolsa, uma carta. A única que decidira levar com ela. A de Beatriz, escrita 1 ano antes. Lívia a releu. Pela última vez. Se um dia a gente puder se olhar sem dor, talvez a gente entenda que amar não é só o que queima. Às vezes, é o que permanece. Ela fechou os olhos, sorriu e partiu.
não para fugir, mas para viver, porque o que fica depois do fim é o que realmente importa.